gratidão mais uma vez. Nesse dia, Senhor, de culto, aonde meus filhos vão celebrar a ceia do Senhor, aonde nós nos reunimos nesse tipo de tarde, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir o que o Senhor tem para nós. Há algo no nosso coração que nos impulsionou a estar aqui, Senhor. E aqui estamos agradecidos a Ti, Senhor. Que o Senhor tome o controle, Senhor. Que o Senhor possa ungir nossos lábios. Que o Senhor dirija o que nós temos que falar. Que o Senhor coloque a palavra em nossos lábios, Senhor. Pedimos que o Senhor tome o controle de tudo, Senhor. E aceite o nosso louvor, nossa gratidão. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, povo de Jesus. O Senhor é a razão da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Nesse ano de 2025, e muitos nós ouvimos 2024, e hoje estamos revendo a face de vocês novamente. E que maravilha, que privilégio é poder Deus dar graça de nós chegarmos até aqui. Vitoriosos. Não como derrotados, mas como vencedores. Porque o que vence é Ele já venceu por nós. Nós tivemos no final de ano um encontro de pastores, e estamos transmitindo ainda a nossos irmãos o que nós temos ouvido. Um encontro maravilhoso. Deus está aperfeiçoando a sua igreja, o seu povo. E Ele está nos colocando no nosso posto de dever. Como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros ministros, para trazer a mensagem do profeta, como ela é. Amém? Sem torcer para lado nenhum, mas sim pregar conforme o profeta de Deus pregou. E nós estamos observando como Deus está trabalhando com todos os pastores, e a maneira que Ele está trazendo a mensagem é uma mensagem de preparação, que nos prepara. E o que nós temos em nossas mãos são coisas de muito valor. E se nós soubermos aproveitar o que nós temos, nós não teremos excusa nenhuma de dizer assim: eu não ouvi. Ninguém vai poder chegar ali e dizer: eu não ouvi falar sobre isso, eu não ouvi falar sobre aquilo. Não. Tudo que você precisa, Deus tem falado. É através de um programa de rádio, é através de uma literatura, é através dos cultos que nós ouvimos, mesmo pela internet. Nós não temos excusa do que nós ouvimos. O que nós temos feito, o propósito no meu coração, é estar mais perto de Deus. Amém. Nós passamos o ano, chegamos no final com esse propósito: Senhor, eu quero começar assim, melhor. Me ajude eu ser o melhor cristão, ser o melhor pastor, ser o melhor pai, honrar meus irmãos, amar meus irmãos, dar a minha vida toda ao Senhor. Então nós estamos nessa batalha. Mas eu quero aqui trazer alguns destaques do encontro
que nos ajudou muito, e está nos ajudando, e nós já falamos em alguns lugares, mas aqui nós vamos falar novamente. E uma das coisas que nós ouvimos no encontro, que ministério não é para quem tem talento. Ministério é para quem suporta a pancada. Olha só. Ministério é para quem suporta a pancada. Nem todo mundo canta chorando, prega sofrendo, caminha sem força, ajudando, precisando ser ajudado. Chamado não é para todos. Pois é, Deus nos ajude a isso. Mas nós ouvimos ali pelo pastor de Lamar, no encontro, que nós devemos ter orgulho do lugar que estamos. Amém? Veja onde Deus te colocou. A posição que Ele tem te colocado. Então nós ouvimos, nós devemos ter orgulho de estar no lugar onde estamos. Cultos, encontros, é para recarregar a bateria. Hoje está indo a tecnologia, vai chegar um ponto, irmão, que não vai ter mais carro com combustível. Está surgindo isso tudo elétrico. A bateria. Mas se você não encostar lá no lugar onde carrega a bateria, você não vai ter como locomover. Não dá. É que nem carro, combustível também tem que chegar no posto abastecer. Se você não abastecer, você diz, eu não manda meu carro. Assim é os encontros, assim são os cultos, as nossas reuniões são para nos reabastecer. Aí você se encontra lá, mas eu estou sem força. Por que estamos sem força? Porque estamos às vezes com as baterias descarregadas. E nós precisamos recarregar. Amém? E hoje é o dia que você está aqui reunido justamente para isso, para recarregar a sua bateria. Você vai sair daqui carregado. Você vai ver que você vai sair na rua, as lutas, as dificuldades, tudo você vai suportar. Então veja, encontro nos leva a uma reordenação. Os encontros de pastores nos leva a uma reordenação. Agora, não participar de um encontro é ficar sem bateria, é ficar desatualizado. E agora você pensa assim, não participa do encontro, o pastor não participa do encontro e nem justifica. Eu estava ouvindo um pastor dizendo algo, ele disse, eu não estou, a pessoa justifica no encontro dizendo assim, não fui no encontro por força maior. Qual foi a força maior que te impediu de você estar no culto? Meu Deus. Porque a força maior é o culto. Na verdade, a força maior é estar na presença de Deus, porque essa é a força que te puxa. Glória a Deus. Para estar no lugar, adorando a Deus. O meu problema, a minha casa, outra coisa é a força maior, não existe isso. A força maior é estar na presença de Deus, estar na batalha juntamente com os meus irmãos, adorando a Deus. Imagina eu me encontro, né? Deus tem colocado isso, dado isso para nós. O mundo não tem o que nós temos. É verdade. Esses encontros de pastor é um ensinamento para nós trazermos as igrejas e para cada um de nós vivermos, né? Isso, né? Então, sem o encontro perde ou o pastor fica desatualizado. Deus cuida dos seus. Profeta
nos mostra que nós precisamos estar certos dele. Porque quando nós vamos enfrentar o inimigo, não sabemos o dia e nem a hora. O profeta chegou a uma situação e ele estava enfrentando o inimigo, 15 feiticeiros de cada lado. 15 feiticeiros de cada lado. Mas Deus cuidou dele. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que Deus não cuida de você? Amém. Às vezes você está lá no trabalho, em determinado lugar, quantas coisas ruins, coisas contra você, mas Deus cuidando de você. Coisa maravilhosa, né? É isso. Se Deus te enviou, Ele te cuida. Você nasce um líder e Ele cuida de você até no seu casamento. Amém? Amém. Ele cuida. Se Deus te chamou, Ele vai te cuidar. Você foi chamado para estar aqui e foi a graça de Deus. E ele falou também, isso é só um destaque do pastor Edilamar, e ele disse, algumas pessoas vão à igreja, vão aos encontros para encontrar falhas. E nós ouvimos, não existe ministério que não tenha pessoas descontentes. Sempre vai ter alguma pessoa que não está contente. Algumas pessoas vêm por uma posição, outras para encontrar paz e equilíbrio. E eu sei que você veio para isso aqui, para encontrar paz. Tem pessoas que pensam que a igreja é como a plantação de eucalipto. Tem que estar tudo retinho. Não. Nós não somos como planta de eucalipto. Somos, muitas vezes, tortinhos. Mas somos a escolha de Deus. Amém? Você é a escolha de Deus. Veja só o que nós ouvimos também. Cuidado com o que você está fazendo. Alguém está te observando. Que Deus nos ajude a nós termos esse cuidado. Estar aonde Deus esteja. O profeta disse, se você está num lugar onde Deus não está, é melhor você não estar ali. Amém? Não vá onde Deus não está. Só vá aonde Deus esteja, mas onde nos encontra. O Espírito Santo é o que nos une. Onde há discussão, não há Espírito Santo. Deus cuida dos seus, esse foi o tema, né? Deus sustentando o seu povo no deserto. Todos os dias caía maná do céu. Mas quando chegaram na terra, quando a terra começou a produzir, o maná parou de cair. Amém? Deus cuidando do povo. Você não ousaria acrescentar nada o que a mensagem diz. Por quê? Emendar a mensagem, tirar o que a mensagem fala, inventar moda fora da mensagem. Olha só a expressão que o pastor Edilamar falou. Ele disse, você vai ver se eleito não foge para outro lugar. É só o pastor começar a inventar moda, tira aqui da mensagem uma coisa, outra, coloca, inventa. Você não vai ver se o eleito não vai embora. Então que Deus nos ajude a nós manter o que é correto. Amém. Fase presente do meu ministério, o profeta foi falando do latoeiro, aonde Paulo disse, tome cuidado com o latoeiro. E aí o irmão falando, o irmão Brana, contando, bravo, né? Ele disse que quando ele chegasse no céu, e ele se encontrasse com Demas, ele queria dar um soco em Demas. Por que Demas abandonou Paulo?
Na hora mais difícil da vida dele. E o irmão Branham chamou o homem e disse: se Demas abandonou Paulo, ele não abandonou Paulo, ele abandonou a palavra. Então, cuidado onde ele está, você não esteja onde Demas foi. Qual é o lugar que ele foi quando abandonou a palavra? Então, foi muito momento profundo a mensagem. Né? E o perigo é acostumar com o perigo. Perigo é acostumar com o perigo. Não está fazendo mal, mas é perigoso, mas é bom. Foi. Às vezes acostuma com aquilo ali, quando vê, cai mesmo, né? Correção fora da hora mata. Que Deus nos ajude a estar ciente dessas coisas também. Né? Muitas vezes trazemos a mensagem para determinados assuntos. Tudo tem a sua hora. E o pastor Evaldo às vezes fala, né? Quanto mais justifica, fica pior ainda. Eu não devo justificando nada, essas coisas. Né? Deixa Deus trabalhar. Né? Pastor queridinho e pastor radical. Pastor queridinho é aquele que passa a mão na cabeça. Não, irmão, está tudo bem. Você vem à igreja, está bem. Não tem problema. Esse é o pastor queridinho. Pastor radical é aquele espancador legalista. Batedor. Deus nos ajude, Deus sempre. Amém? Quando a palavra ela bate, ela machuca, ela sara. Quando o homem machuca, vai ficar doendo. O pastor Jonas falou hoje sobre aquela e-mail que respondeu. Ele disse: aquelas pessoas que atiravam pedras grandes, né? Muitas pedras. Aquele homem sendo apedrejado, e ele estava suportando pedras gigantes. Mas de repente uma pedrinha bem pequenininha foi jogada e ele disse: ai! E ele disse: mas por que grandes pedras não doeram? Mas uma pedrinha tão pequena doeu. Ele disse: porque eram pessoas amigas, irmãos. Deus nos ajude. Tudo isso é ensinamento para nós, para nós observar essas coisas, né? Você pensa que ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ter uma frota de Cadillacs. Eu sendo um fazendeiro agora, vou criar boi, né? Tem muitas pessoas ricas. Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós vemos ali Paulo, foi um exemplo, chegando no final do seu ministério, e foi uma das causas que Demas o abandonou. Porque chegando na sua fase final, ele disse: vai buscar minha capa. Imagina, ele pensou assim: um homem, com todo esse ministério, ainda precisa mandar, porque não poderia ter milhões de capas. Ou quantas capas precisavam, mas ele disse: traga a minha capa. Irmão, que Deus nos ajude a nós velar, ver essas coisinhas, porque isso aqui é o que nos ajuda. O nosso coração não está nessas coisas terrenas. O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus. Tudo isso que nós pensamos, que achamos, que satisfaz o nosso corpo aqui na terra, são passageiros. É verdade. É coisas momentâneas. Mas o que satisfaz é o que vem de Deus, a palavra. Aleluia. Aleluia. Que Deus nos ajude a isso. Então, pensar que ser pastor, eu terei uma frota de Cadillac. O Elvis Presley teve uma frota de Cadillac, porque vendeu a sua progenitura por uma frota de Cadillac. Não quis permanecer no real,
mas nós temos permanecido no real. Aleluia, daquilo que Deus tem nos dado. Jesus disse: o meu fardo é leve. Agora o legalista põe chumbo no fardo. Além de ser, está pesado a cruz, mas o legalista, então Deus nos livre do legalismo também. O liberalismo é tão ruim quanto o legalismo também é tão ruim. Porque o legalismo ele afasta, ele vai além das coisas. Então nós ouvimos que o legalista ele põe chumbo no fardo da pessoa. Você não pode. O caminho é estreito e ele estreita mais ainda, é mais estreito. Esse é o legalismo. Não. E outra coisa que ele terminou dizendo: as palavras perdem valor quando as atitudes não condiz com as palavras. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Nós vamos ler a Bíblia aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 2 a seguir, até o versículo 4. Nós pregamos no último culto aqui, um pouquinho baseado, não sei se os irmãos lembram, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, foi isso? Foi, né? O começo da mensagem, nós ainda estamos nessa mensagem, meditando sobre ela, né? Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Senhor Jesus, como somos gratos, Senhor, por essa mensagem ter sido nos revelada, e ajuda-nos, Senhor, a vivê-la, não só por palavras, mas praticá-los aquilo que nós ouvimos, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar. Nós estamos meditando nessa mensagem que nós pregamos nesta manhã, aí no Passo Fundo, falando um pouquinho de paciência. O irmão Branda fala sobre os 7 degraus, as 7 virtudes da estatura de um varão perfeito. E a gente vai meditando sobre isso e vai vendo como que a gente precisa disso. A única coisa que nos conforta e que nos consola é que nós estamos no processo, porque todos nós estamos em falta. Todos nós, não importa qual seja a pessoa, se nós já temos tantos anos de mensagem, o quanto nós estudamos, o quanto nós lemos, o tanto de conhecimento que temos, ainda estamos em falta. Mas o que nós sabemos é que nós já estamos no processo. Temos nascido de novo, que é o importante. E o irmão Prada começa, eu quero dar um pequeno resumo antes de dar sequência. Nessa mensagem, o profeta fala, no parágrafo 45 dessa mensagem, ele diz assim, a primeira coisa que necessita para ter a natureza divina é ser nascido de novo. É o que necessita. Tem que ser transformado e depois da transformação,
então o indivíduo será uma nova criatura. Olha só, você vai perceber, irmão, que tudo que nós fazemos sem ter o novo nascimento é algo fabricado. Nós estamos compreendendo? Tudo que nós colocar sem ter o novo nascimento, sem ser uma nova criatura, sem ser restaurado, transformado. O irmão Branham diz: agora já não tem que se preocupar com as penas. Por quê? Não é injetado ou colocado em nós. É algo que nasce em nós. Amém? É isso que o profeta vem nos dizendo. E agora já não se tem necessidade de preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesmo quando você é renascido. Aleluia. Sim, Senhor, como sempre tenho dito, se você toma um couro que lava completamente, e ele põe um traje fino e solta, ele vai regressar ao lamaçal, porque ele tem aquela natureza. Agora troca aquela natureza, ele nunca mais vai voltar. Então o irmão Branham vem falando sobre isso, mostrando que primeiramente nós temos que ser renascidos. E ele fala aqui no 47, que quando o cristão é renascido, ele está em ordem para ter companheirismo, porque então é uma nova criatura. E as coisas, elas vão acontecendo automaticamente. Então o profeta vem dizendo, e aí ele vem falando aqui no parágrafo 74, nós já estudamos sobre isso, mas eu estou só recapitulando. Ele fala que o primeiro degrau é fé, e ele diz que fé é o fundamento. Em primeiro lugar tem que ser renascido, e logo você terá fé e crerá na palavra. Então, enquanto não estiver renascido, você estará discutindo com a palavra. Se unicamente é um simpatizante da religião e tem um pouco de sabedoria humana acerca de fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus e nunca fará. Tem que ser renascido, e o novo nascimento produz fé. O novo nascimento produz fé. E no parágrafo 76 ele diz: o qual fé é o fundamento de toda a cristandade. Fé na palavra de Deus é o fundamento. Então você começa a crescer. E o irmão Branham vem falar algo aqui, ele diz: agora, na construção de uma casa se necessita certas classes de material. O irmão Rude, ou algum dos carpinteiros aqui, nós poderíamos dizer como construir uma casa. Porém, eu vou lhe dizer como construir uma casa espiritual onde pode morar Deus. Mas isso aqui é tão importante porque para e pensa aqui. O que nós somos? O que Deus está fazendo de nós? Sua morada. Você é a morada do Deus vivente. Agora ele quer colocar a sua natureza em você. Porque a natureza humana, irmão, ela tem tantas coisas que vão ser vencidas. Deus está tirando de nós, através da sua palavra, todo o humanismo, para colocar a sua própria natureza em nós, que são essas virtudes. Então, o primeiro passo é ter fé. Fé é revelação.
Fé é o fundamento de todas as coisas da cristandade. Então o profeta vem nos mostrando, e ele fala aqui no parágrafo 83, ele fala sobre a virtude e o que significa virtude. Ele diz que virtude é poder, é força. E eu vou ler simplesmente esse parágrafo. Ele diz: virtude qualquer um sabe o que quer dizer, e a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja. Isso é a natureza divina. Esteja na sua igreja, porque ele foi o exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. Você imagina que isso é coisa maravilhosa. Você poder estar perto de uma pessoa que tem virtude. Eu estava trabalhando, um rapaz estava trabalhando comigo, ele disse do trabalho, minha esposa chegou, e nós conversando um pouquinho da Bíblia, ele disse: eu sinto algo quando estou perto do Senhor. Eu disse: eu não sei nem explicar o que isso significa, mas eu sinto algo diferente. Meu irmão, Deus nos ajude a ter essa virtude, poder transmitir às pessoas aquilo que está dentro de nós. Então o profeta diz: ele espera que tenhamos virtude para dar às pessoas. E o que é virtude? Força, poder. E há muitos que nem sequer crêem no poder de Deus. Então veja, diz que isso foi para os dias passados. Mas o irmão Branham continua aqui falando de virtude é como lírio. Virtude é como lírio. O lírio cresce desde o muito profundo do lodo, e cada momento do dia ele extrai da terra e o faz com essa virtude que tira da terra. O que ele faz com essa virtude que sai da terra? Amostra. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre e tire a sua parte. O mel, e ele não se queixa, tem essas coisas para retirá-la. Que tal se a abelha chegasse no lírio? Aquela flor tão bonita, e ela fosse para extrair o néctar, o mel, e não encontrasse. O profeta diz assim, ela pensaria, a pobre da abelha, ela diria: que classe de lírio é esse? Que não tem o que eu busco, o que está mostrando. Que tal o indivíduo desejando salvação chegasse numa igreja que diz que os dias dos milagres têm passado, ansioso por salvação, e não tivesse salvação? E como eu disse ao irmão Jacques em Corinth, quando foi ao restaurante para almoçar, ele deram uma enorme lista de pratos que podiam preparar. Você já chegou num restaurante dizendo, está aquela lista lá, e você olhou lá, e você desejou comer, e disse: não, isso aqui foi para ontem, hoje não tem. Você dizia: eu vou ter que ir em outro lugar. Mas veja só. Então você chegaria, e você pegaria, você começava a ler, e chegou bem na parte da carne assada. E você disse: dá-me essa carne assada. E o Senhor disse: sinto muito, mas isso foi ontem, já não temos hoje.
Ele diria: é melhor que eu me vá a um restaurante onde tenha comida, porque aqui não tem nada de comer. Um homem espiritual que está crescendo necessita de comida para se alimentar. E isto é a palavra de Deus. E eu creio em cada palavra de Deus. E Deus tem uma mesa posta para nos alimentar. Aleluia. Somos muito bem alimentados. Eu não tenho dúvida disso. Aleluia. E Deus, Ele convida a nós. De manhã cedo Ele não te convida a você ligar o rádio, o programa. Deus tem nos alimentado por todos esses anos. Não tem faltado nada. Você não pode sair de casa sem ligar hoje é o YouTube. E lá já vem um programa com a lista do dia. E você já ouve aquele programa e sai bem alimentado. Deus não deixa faltar nada. Não tem deixado faltar nada para nós. Aleluia! Ele nos alimenta com o seu maná e nos supre todas as nossas necessidades. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. E a igreja do Deus vivo é edificada na estatura de um homem perfeito. Aleluia! Ele que tem nos sustentado. E Ele nos sustentará até o fim. Amém. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ser sustentado por nosso Deus. Agora, o profeta ainda falando sobre virtude, ele diz que o lírio não é egoísta. O lírio, ele tem que ter virtude. Ó, sempre alguém que se encanta sentir o cheiro do perfume do lírio. O lírio não é egoísta, ele tem esse perfume, pois antes que ele possa distribuir perfume, ele tem que tê-lo para que possa distribuir. Distribuir mel, tem que tê-lo antes que possa distribuir formosura. Antes que você possa repartir virtude, você tem que ter essa virtude. Então nós acrescentamos a nossa fé. Mas o profeta vem falando e ele fala sobre ciência. E a gente fica pensando, ciência. Mas é algo tremendo e há uma necessidade grande de ter isso. É uma das virtudes que Deus tem dado à sua noiva. E ele fala aqui no parágrafo 91, ele fala sobre essa ciência, ele disse: logo, não, veja só, e em terceiro lugar acrescentamos a ciência. E isso não quer dizer a ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus. Mas essa ciência que nós precisamos é uma ciência para julgar. Para julgar o quê? O bem do mal. Temos que ter ciência juntamente com a fé e a virtude, julgarmos se a palavra é correta ou não. Graças a Deus por Deus ter nos dado essa ciência, para você saber o que é certo, saber o que é verdadeiro. Você pode ouviu Atos 2:38 e você viu. Essa ciência tem te mostrado que ali é o batismo verdadeiro. Aleluia. Então, vendo o que o profeta de Deus nos diz, no parágrafo 111, ele disse: a ciência, não a ciência mundana, mas nós precisamos da ciência celestial. E Deus sendo a fonte de toda a ciência, Deus é a palavra. Então, se você tem ciência celestial, você crerá na palavra e não arrazoará, ou não arrazoa as coisas por meio da palavra. Amém. Porque você tem a ciência. E o profeta de Deus nos mostra aqui, no parágrafo 123, falando ainda sobre ciência, ele diz: se alguém trata de dizer que a Bíblia tem perdido o seu poder e não tem nada com o batismo do Espírito Santo,
não vá acrescentar isso à sua fé, porque não serve, cairá. E isso é como pôr barro sobre uma panela, uma pedra, não se agarra, se desprende. E a gente diz, não se pode pôr confiança na Bíblia nesses dias. Quando você tem a verdadeira ciência de Deus, você diz, não, tenha cuidado. Você tem ouvido todas essas coisas? Se você tem isso na mente, não vai acrescentar, porque não serve. O edifício inteiro cairá ali mesmo. Tem que ser unidos pelo ligamento do Espírito Santo. E esse ligamento é o que sela. E o irmão Brana fala assim, você sabe o que é um pneu vulcanizado? Quem já ouviu falar sobre o pneu vulcanizado? O irmão Brana diz que o pneu vulcanizado, ele dura mais do que um pneu remendado. Às vezes fura um pneu, nós furávamos os pneus antigamente das bicicletas, nós pegávamos uma colinha, lixava aquela borrachinha, botava uma colinha ali, botava um pouquinho de pedra, em cima uma pedra por cima, deixava colar, e nós montávamos com a bombinha mesmo, enchia o pneu da bicicleta e rodava. Mas chegava um momento que esquentava, e a cola soltava e o pneu ia para o chão. Meu irmão Brana dizendo aqui, ele diz, você sabe que um pneu vulcanizado sempre dura mais do que um pneu com emenda de cola sobre o outro? O pneu que leva a emenda de cola, ao correr e esquentar, a emenda afrouxa. E isso tem passado com as pessoas hoje em dia. Tratam de pegar sua ciência, e a ciência mundana, com um pouquinho de goma terrestre, e logo quando chega as provas dizem, estamos equivocados. E dentro em poucos se encontram sem ar, sem nada de ar. Deus tenha misericórdia de nós, né? E dentre os poucos se encontram sem nada de ar, com todas as suas emoções, não lhe ajuda em nada, porque vemos de novo no mesmo lamaçal. Porém, se fica ali com o suficiente calor do Espírito Santo, até que chega a ser um com o pneu, então ali está a resposta. Você é o pneu, você e o pneu chegam a ser um, quando fica até que você e toda a promessa de Deus chega a ser um, a uma unidade. Então acrescente isto à sua fé, senão não acrescente. Você não pode ter confiança na palavra, não vai acrescentar a isso. Você diz que a promessa do batismo do Espírito Santo unicamente foram para os 12 apóstolos. Como fazem algumas igrejas, não trate de acrescentar. Ali é onde o seu fundamento se torna em pedaços. Que Deus tenha misericórdia, né? Só possamos crer em toda a palavra de Deus. Aí está o fundamento. Mas eu quero chegar aqui à temperança e nós já vamos entrar na paciência, que é onde nós estamos falando. O profeta fala aqui no parágrafo 34, ou 134, melhor dizendo, ele diz assim, veja o que o profeta diz, 135, agora temos que nos apressar, temos chegado à temperança, primeiro necessitamos de fé, logo a fé se acrescenta a virtude, e a virtude correta, logo se acrescenta a ciência, se a ciência é correta, agora queremos acrescentar-lhes a temperança. E essa temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa um remédio para álcool, a menos nesse caso. É uma temperança bíblica, a temperança do Espírito Santo. Meu irmão Brana vem e diz assim, no parágrafo 37, acrescente a temperança a outras coisas. Agora, o que é temperança?
Temperança é como responder carinhosamente quando falam intrigadamente. Oh Deus, que Deus nos ajude. Irmão, se há uma coisa que nós precisamos é dessa natureza. Natureza do Cordeiro. Nós estamos vivendo numa era agitada, numa era que as pessoas estão na flor da pele. As pessoas matam por qualquer coisa, mas que Deus nos dê a sua temperança. Aleluia, saber responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente, quando diz você é um fanático. Não vá você tombá-lo na rua, mas fale com amor piedoso, amenizando, carinhoso. Assim quer ser você? Obrando diz, assim quer ser você? Quando a você lhe fazem mal, não vá devolver-lhes o mal. Meu Deus, deixe que ele seja seu exemplo. Quando o diabo lhe disse, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se tornem pão. Ele podia fazer porque ele era Deus, porém ele teve temperança quando lhe chamaram de Beelzebul. Ele disse, eu lhes perdoo. E é certo, quando lhe arrancaram barbas cheias, em suas mãos cheias de barbas, lhe cuspiram no rosto e disseram, desce da cruz. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E nós ouvimos nesse encontro, quem não tem capacidade de perdoar, é uma das características de imperfeição. Que Deus nos ajude a nós termos essa natureza, a natureza de Cristo, poder perdoar aqueles que nos ofendem. Hoje nós ouvimos sobre isso também, na escola. Você acha que eu preguei a mensagem depois de ouvir o culto? A estrada toda eu vim ouvir o culto, ouvindo as mesmas coisas que vocês ouviram. Aleluia! Graças a Deus, porque nós estamos no mesmo Espírito, ouvindo as mesmas coisas. Aleluia! Quando aquele dom lhes aconteceu essas coisas, porque nele habitava corporalmente a plenitude da divindade, ele havia visto operar milagres, revelar às pessoas o mal de suas vidas, e eles vedaram seus olhos e bateram com o pau, dizendo, profetiza. Fizeram isso para Jesus. Profetiza, diga quem te bateu, e nós cremos em ti. O verdadeiro cristão não precisa dessas coisas. Ele sabe quem tem crido. É verdade. Aleluia, graças a Deus. Não precisa provar nada. Ele teve temperança. Agora, se você tem esta maneira, então acrescente a sua fé. E se ainda se enfada e se agita, então não trate de acrescentar isso, porque não se agarra. Não se pode vulcanizar um pedaço de borracha a um pedaço de ferro. Isso não serve. Tem que ser o mesmo material. Aleluia. Que coisa boa isso. Mas vamos aqui à paciência, e nós já estamos encerrando. Vocês vão poder ouvir essas mensagens. Nós temos pregado, temos gravado. E nós estamos colocando de uma maneira simples. Se você desejar, você vai poder ouvir a sequência da mensagem toda. Isso aqui é de grande ajuda para nós. Amém. Você não tem noção de quanto isso tem me ajudado a ser melhor. E o profeta fala sobre paciência. Paciência com quem? Nós precisamos dessa paciência. Mas paciência com quem? Que classe de paciência que nós precisamos ter? Mas em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus, para saber esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Nós pedimos paciência, Senhor, dá-me paciência.
E Deus dá luta para nós. Deus dá prova. Deus coloca aquele vizinho perturbar você, para você ficar lá até você. Não, mas o verdadeiro filho de Deus, Deus vai dar paciência para você orar por ele. Você já orou por ele, né? Aleluia. Mas você vai orar mais por ele. Amém. Deus vai dar paciência para cada um de nós. Paciência para poder receber quando nós pedimos. Precisamos de uma cura, de uma libertação. Noé esperou 120 anos. Teve paciência com Deus. A arca ficou pronta. Entraram na arca. Ele e sua família. Deus fechou a porta. Lá estava a sua família. Logo chegou os fanáticos. O profeta veio falando dos crentes fabricados. Talvez ele tenha razão. E passou um dia, passou 2 dias, nada de chuva. E Deus pediu para Noé, o profeta fala nessa mensagem, que Deus pediu para Noé subir em cima da arca. E dizer ao povo, amanhã vai chover. Só que no outro dia, amanheceu um sol como sempre existiu. No outro dia ele amanheceu, olhou pela janela, ele não viu uma nuvem sequer. Porque se ele tivesse visto uma nuvem, já era o suficiente para ele poder pensar assim, não, já tem uma nuvenzinha lá. Mas ele olhou para o céu e não havia uma nuvem. Aí chega a sua esposa, chega seus filhos, chega as suas noras. Ô pai Noé, será que você não está enganado? Não, vai chover. Como é que você tem certeza? Deus falou. Amém. Aleluia! É isso que nós precisamos, é dessa paciência que nós precisamos. O que Deus disse para você? Pelas suas pisaduras, você já foi sarado. Aleluia. Mas a cura, onde está a cura? Onde está a sua vitória? Onde está a sua libertação? Ainda está doendo? Como você tem certeza que você foi curado? Eu tenho certeza porque Ele falou. Aleluia, eu tenho certeza porque Ele falou. E eu tenho paciência para esperar. Se não for hoje, será amanhã. Nós temos certeza de um arrebatamento. Temos uma promessa da vinda do Senhor Jesus. Não acontece hoje, pode ser amanhã. Não importa o dia, eu estou esperando. E eu terei paciência para esperar. Porque talvez eu parta antes dele vir. Mas eu descerei à sepultura, sabendo que haverá uma ressurreição, crendo e esperando por esse dia que chegará. Aleluia! Isso é ter paciência. Você imagina quando Abraão, ele recebeu a promessa de Deus. Você vai ter um filho com 75 anos, 25 anos passou. E quantos críticos! Mas no momento que ele recebeu a promessa, o irmão Branda fala em muitas mensagens, ele diz assim, ele começou a fazer os preparativos. Talvez quantos anos aquela roupinha foi comprada, aquele cobertorzinho, ou seja lá, o tecido que Sara já estava bordando, sei lá como. Mas ela foi fazendo, preparando, porque eles tinham certeza e tiveram paciência para esperar 25 anos. Paciência para que a promessa de Deus se cumpra. Irmão, você precisa ter essa paciência com Deus para esperar o tempo de Deus. E o irmão Brana fala que Moisés também teve paciência, até mesmo com o povo
e se rebelou. Mas veja só o que o profeta diz no parágrafo 99. Ele fala sobre Daniel. Os 3 moços hebreus, melhor dizendo, ele disse, Daniel capítulo 3, ele diz, os 3 hebreus tiveram paciência. Seguro, Deus lhe havia prometido que lhe havia dito, não vão se ajoelhar diante de nenhuma estátua. Deus mandou. O que Deus falou, ponto final. Amém? Amém. Então ele disse assim, não vão se ajoelhar diante de nenhuma estátua. Tiveram paciência. E ele disse, nosso Deus pode nos livrar, e mesmo se não nos livrar, não vamos adorar a tua estátua. Tiveram paciência, sabendo que Deus os levaria no último dia. Ao fim e ao cabo, esta vida não tem tanto significado. Vê você, Deus levantará esse corpo de novo nos últimos dias. Porém, quanto ao dar honra a uma estátua, não o faremos. Daremos a César o que é de César. Porém, quando chegar a situação onde de César se mistura com o de Deus, então para nós Deus é primeiro. Aleluia! E assim é o verdadeiro Filho de Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Deus disse, não se ajoelhe ante essa estátua. E por essa razão não faremos. Nosso Deus pode nos livrar. Porém, mesmo que não faça, de todas as maneiras não daremos honra à sua estátua. Então o rei disse, muito bem, aí está o forno. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Ali está o forno. Então disseram, é possível que durante a noite venha uma boa chuva e acabe com o fogo. Porém não choveu. Ainda tiveram paciência. No dia seguinte, quando trouxeram ante o tribunal, ali estava Nabucodonosor e disse, vocês são bons jovens, estão prontos para reconhecer-me como seu rei? Oh, eles disseram, viva para sempre, ó rei. Porém agora rendam, honre a minha estátua. E eles responderam, ó, não. Então se queimarão. Vocês são homens sábios, inteligentes, e nós tem sido grande ajuda, tem sido uma grande bênção para o reino. Não pode entender que eu não quero fazer isso? Porém já tenho feito a proclamação e tem que ser cumprida. E eu não quero lhe lançar no forno que se passa por vocês. O que se passa com vocês? Sabemos que isso soa muito doce, mas o nosso Deus pode nos livrar. Tinham paciência, porque Deus podia fazer isso. Podia ter mandado chuva, apagado o fogo. Deus pode fazer tudo o que você precisa. Ele é Deus. Mas eles começaram a caminhar para a boca do forno, olhando uns para os outros. Está bem, está bem. Eles tinham paciência. Deram um passo e não apareceu Deus. Deram outro passo e não aparecia. Deram 3 passos, 4 passos, 5 passos. Continuaram e ele não apareceu. Tiveram paciência e caminharam até cair ao forno ardente. Tiveram paciência e ele estava ali. Aleluia! Ele estava ali porque eles tiveram paciência com Deus para esperar o livramento.
Apenas lhe tocou suficiente fogo como para desatar as suas mãos e os pés. E logo, quando caminharam no fundo do forno, ali estava Deus. Oh, irmão, às vezes você pode pensar que essa luta que você está passando, irmão, vai caminhando, continue caminhando, esperando. E quando você cair dentro da prova, Ele já estará lá. Amém. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu nunca nos deixar. E Ele não vai deixar nenhum filho de Deus perecer. Nós sabemos em quem temos crido. Nós temos que ter essa certeza e ter paciência para esperar a hora de Deus, o tempo de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus. É uma das coisas que eu quero na minha vida, e eu sei que todos nós queremos, é que a vontade de Deus seja feita em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Nós somos feitos de desejos, mas você sabia que os desejos acabam? Os desejos vão acabando, mas a vontade de Deus permanece. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Não importa se você corra, se você é filho, Deus te busca. Porque todas as coisas vão andar segundo o que Deus prometeu. Não adianta. A gente tenta fugir, tenta esquivar, mas se você é filho, não tem jeito. Você está na casa do Pai. Você vai estar ali seguindo os seus mandamentos. E uma das coisas principais é Deus morando. Quando Deus mora e você se torna a morada do Deus vivente, você vai ser guiado por Ele. Você não vai dar um passo sem Ele. Não tem jeito. Às vezes a gente tem desejo, vontade, mas quando chega ali, Deus não. E nós temos que ter essa sensibilidade de entender o que Deus disse não e o que Deus disse sim. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Precisamos da natureza divina, a natureza do Cordeiro na nossa vida. Nós vamos nos colocar em pé e orar ao nosso Deus, pedir que Deus nos ajude e nos dê a sua natureza. Aleluia. Que isso possa crescer automaticamente em nós. Que a fé seja uma fé verdadeira, pura. A virtude de Deus. Que possamos transmitir isso às outras pessoas. A ciência que possa ser essa ciência espiritual para poder discernir as coisas. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos. A temperança que possa ser a temperança divina. Poder suportar uns aos outros, amar uns aos outros, ter essa paciência. E o profeta segue dizendo: ter a piedade, que é ter o temor de Deus, a podermos chegar a ter o amor fraternal, que é viver um pelos outros, se colocar no lugar do outro. Nós precisamos que Deus acrescente isso na nossa vida. Isso não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. O Espírito Santo fará isso em nós. E nós chegaremos a ser novas criaturas. Deus andando na face da terra, você se tornando um livro lido por todos. Aonde você passa, você se torna um livro, e as pessoas podem olhar e ver, ler o livro, através da sua vida, através das suas atitudes, vendo que ali está a natureza divina, ali está a natureza do Cordeiro, naquela mulher, naquele homem, naquela criança, naquele jovem. É disso que nós precisamos para seguir adiante. Ó Senhor,
Eu também preciso tanto disso, Senhor. E por isso nós pregamos e falamos, mas isso queima nosso coração, um desejo tão grande que o Senhor faça a obra na nossa vida. Como nós ouvimos o profeta falando, 33 anos pregando, mas tendo paciência que o Senhor ajudará, Senhor. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Por isso o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado pelo Senhor falar conosco. Obrigado pelo Senhor ainda, Senhor, poder ter a oportunidade, Senhor, a liberdade de falar, de expressar no nosso favor, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa sempre ter liberdade, Senhor. A liberdade do Espírito para falar conosco, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos consolar. Ó Deus, o Senhor tem tudo isso para nos dar aquilo que nós precisamos. Perdoa nossos pecados, Senhor. Agora, quando nós vamos nos aproximar dessa mesa, Senhor, que nós possamos lembrar daquele dia no Calvário, quando o Senhor foi, ó Deus, sofreu por nós, teve paciência, Pai, teve temperança, ó Deus, para suportar as críticas, para quando arrancaram punhados de barba, o Senhor simplesmente perdoar e dizer: perdoa, porque eles não sabem o que faz. Senhor, que nós possamos vir a essa mesa lembrando desse dia, o que o Senhor tem feito por nós, e que nós possamos dar nossas vidas a Ti em troca do benefício que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, que o Senhor continue nos ajudando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.